eu quero falar sobre um assunto importante, né? Que a gente está falando há algumas semanas e a base disso é como eu estava explicando, né? A gente falou tanto de graça, alinhou muito para graça, e graça é a coisa mais importante que o cristianismo tem, porque graça gera misericórdia. E quando você tem graça realmente de Deus, você vai ter misericórdia. Mas claro que depois viemos estruturando essa semana. Eu não sei se está tendo um chiaço, né? Não sei se você está percebendo. Lá? Então tá ok. Tá. Em relação a isso, o que acontece? Nós também temos que ter obras. Daí você, irmão Arantes, você podia fazer essa pergunta para mim, dizer, irmão Arantes, mas as obras nos salvam? Não, as obras não nos salvam. Não tem ninguém através das obras que vão ser salvos. Não existe. A própria Bíblia, ela reputa isso, ela não deixa isso acontecer. Não é pelas obras, para você ou eu se engrandecer. Não existe isso. É pela graça. Todos estão num nível que não pode fazer isso. Quem fez isso por nós foi Jesus Cristo. Então, isso em relação à salvação. Mas o que a gente estava falando sobre obra? A gente estava falando uma questão de recompensa. Diferente, né? As obras geram recompensas. Daí você vai dizer assim, mas irmão, então eu tenho que ser um pregador, eu tenho que ser um diácono, eu tenho que ser isso. Nada disso. Aonde você está, aonde você vive, você reflita as obras de Cristo. Viva o cristianismo. É ali que Deus quer que você viva. E mostre isso. Porque tem vezes que as pessoas fazem muito confusão. Eu tenho que fazer uma obra. Eu tenho que sair pregando aí. Não é isso. Alguns são chamados para pregar. Alguns são chamados para evangelizar. Alguns são chamados para ensinar. Alguns são chamados... Isso faz parte do corpo. Mas o que eu quero dizer para você, quando você faz obra, é a manifestação aonde Deus te chamou para ser. Então você não precisa estar preocupado com isso, né? Você está tranquilo com isso. Agora, as obras, ela vai produzir uma coisa importante para você. Eu vou colocar isso no quadro para a gente entender, porque senão a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, né? Para nascer de novo, o que eu preciso? Nascer. Nascer. O que eu preciso? Morrer, tá certo. Para nascer, tem que morrer. Perfeito, tá certíssimo. Mas, para nascer de novo, eu vou precisar receber o quê? O Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele vai abrir o teu entendimento sobre o reino de Deus, né? Você se arrepende, você morre para si mesmo, tá certo? E recebe o Espírito Santo. Agora, quando você recebe o Espírito Santo, tem que ter uma mudança em você. Você começa a compreender as Escrituras, muito claro. Parece que aquilo que quando o Espírito Santo entra em você, você começa a entender a Escritura. A pessoa fala, você, não, é isso, porque o Espírito Santo produz isso em nossas vidas. Enquanto não temos o Espírito Santo, estamos cegos. Mesmo que eu fale, você pode ser uma pessoa que tem um bom entendimento, isso não importa. Você ainda é cego. O Espírito Santo é que abre o conhecimento da verdade, da palavra de Deus para nós. Então, um filho de Deus, quando nasce, tem o Espírito Santo. Ok? E isso é como fosse uma bênção. Você foi escolhido para isso. Você foi elegido para isso. Você pensou? Você foi escolhido para isso. Você nasceu para isso. É como se fosse assim, ó, Deus faz um pezinho de trigo. Planta aqui. Ele foi escolhido para aquilo ser um trigo. Produzir um alimento para dar vida. Você faz o pão, faz muitas coisas com trigo, né? Então, ele foi elegido para aquilo. Então, nós também fomos elegidos para isso. Nascer de novo e ser um filho de Deus. E isso
É bom, é ótimo. Quando você nasce novo, você vai para a eternidade. Você é um salvo. Ok. Mas agora tem uma coisa importante. Só nascer. Daí o irmão Brana começa a pregar uma mensagem, o filho certo. Interessante, né? Que ele começa a abrir. Primeiro ele fala sobre nascimento. Depois ele fala assim, ó, o filho certo. Ele vai trazer aqui para cá e vai dizer, você precisa ser o filho certo. Daí você diz assim, irmão Arantes, como eu vou ser o filho certo? Daí você vai entender que o irmão Brana pregou uma mensagem que está formada na adoção. Foi uma das mensagens muito fortes. Ele prega a mensagem adoção. Tanto que aqui na parede está a estatura do varão perfeito, adoção. E você começa a entender que ele está formando o filho certo. Agora, você tem que nascer, você tem que ser o filho certo. Para estar no para estar no arrebatamento. Então eu tenho que ser o filho certo para estar no arrebatamento. Porque o arrebatamento é pela uma conquista, é pela uma obra, é pela uma recompensa, é pela uma herança. Puxa, ficou difícil? Não, irmão, não ficou difícil porque você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o teu tutor. Você está escutando? Agora escute bem de novo. Você entendeu? Botei uma base só para entender. Agora escute aqui, ó. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, do qual estás selado para o dia da redenção. Então, se você tem isso aqui, não é para entristecer. Se Paulo está falando que para você não entristecer, é porque dá para entristecer. Você percebeu? Se eu fico só aqui como um filho e não me esforço para a adoção, eu não estou entristecendo o filho, eu não estou entristecendo o Espírito Santo? Estou entristecendo o Espírito Santo. E daí depois eu vou querer a herança? Não posso receber. Porque tem que ser o filho certo. Por isso que irmão Brana vai explicar sobre Jesus Cristo, quando sobre o monte da transfiguração, que ele lá se transforma diante de João, Pedro e Tiago, e ali está Moisés e Elias, e ele diz assim, a ele ouvi, meu filho amado, a ele ouvi, meu filho amado. Por quê? Ele foi adotado. Então, essa é uma posição importante para você saber, porque você vai dizer, adoção. O que tem adoção aqui, irmão Arantes? O que tem adoção? Adoção, você já sabe, da estatura do varão, que o irmão Brana prega sobre adoção, ele vai falar, é aquele homem que tem fé, virtude, ciência, paciência, temperança, piedade e amor fraternal. Irmão, me dê atenção sobre isso. O que eu estou ensinando aqui para vocês é uma fórmula. É uma fórmula que está dentro da palavra. Vou te explicar para dizer o que é uma fórmula. Pedro, em Atos 2,38, ele cria uma fórmula, ele mostra, o Espírito Santo mostra uma fórmula. Ele fala assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberei o Espírito Santo. Ali é uma fórmula. Agora, se essa fórmula fica, vamos considerar que ela está aqui. Ela fica aqui, ela tem alguma utilidade? Não. Você tem que ir lá, alguém que manipule essa fórmula, traga e entre em sua vida. Quem faz isso é o Espírito Santo.
Ele sonda você para saber se você quer essa fórmula. É como dizer assim, ele sonda você se você quer se arrepender. Ele sonda você se você quer acertar as coisas. Ele sonda você se eu quero ser um filho de Deus. Ele sonda isso. Então, não adianta nós nos enganar. Por isso, preste bem atenção no que eu estou falando para você. É um tempo muito crucial, porque eu dependo de você e você depende de mim. Depende do quê? Nós somos um corpo. Não adianta nós pensar assim, não, eu vou sozinho. Não existe isso. Eu preciso daquele último eleito entrando para ir. Ou talvez eu preciso ainda me acertar em algumas coisas para nós ir. Pode ser eu, pode ser você. Cada um olhe para si. Você entendeu? Cada um olhe o que está acontecendo com você. Você tem que fazer esse papel. E a adoção, irmão, tem uma coisa interessante. A adoção, que está aqui embaixo, que eu expliquei, o filho certo, ele vai ter adoção. O que acontece? A adoção é a redenção dos nossos corpos. O que é a redenção do nosso corpo? Esse corpo aqui entra no céu. O que você acha? Ele está doendo um pouco nas costas, tem vezes que fica com resfriado, cheio de pulmão um pouquinho no peito, às vezes umas dores, meio assim, tem vezes que desconforta, né? Eu estou falando para os velhos, tá aí, irmãos novos. Eu estou falando para os novos não sentem nada. É o que eu quero dizer, que esse é um corpo que não vai. Mas a adoção produz a redenção dos nossos corpos. A mudança dos nossos corpos. Por isso que temos que primeiro produzir a adoção, que é um conhecimento, para os nossos corpos sermos transformados, irmão. Já pensou nisso? Você quer ser transformado? Daí você dizer, mas não sei onde que tem isso na Bíblia, que eu não sei onde que tem. Você vai ler. Está escondido entre as entrelinhas. Abraão e Sara foram transformados para receber o filho. Olha só nós também temos que ser transformados para nós receber o filho. Aqui está. Porque sem transformação você acha que você vê? Deixa eu ver se eu anotei uma escritura aqui, irmão. Olha, é muito boa essa escritura. Ah, certo. Você está aí? Mateus, você pode procurar Mateus? Mateus, vamos ver se é isso mesmo, né? Porque aqui eu não... Mateus capítulo 27. (27) 51. Isso, olha aqui, preste bem atenção. Vamos ler do 50. E Jesus clamou outra vez com grande voz e rendeu o seu espírito. Ele está lá no Calvário, clama e entrega o seu espírito. Daí ele vai no 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras. Então houve um terremoto. Eu quero que você se lembre, irmão. O dia do nosso arrebatamento vai ter um terremoto. Vai ter um terremoto. Vai tremer as terras. Isso aí pode escrever o que eu vou falar para você. Vai acontecer desse jeito. Olha só aqui. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Espera aí. Abriu. Saiu. Você percebeu aqui o que está acontecendo aqui? Olha, escute aqui o 52. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, não deles, da ressurreição de Jesus. Jesus morre, vai lá no inferno, pega a chave, uma mulher fala, pega a chave de Satanás,
pega tudo, ele não tem, agora Satanás não tem nem chave da sua casa, ele pega os cativos e sobe. Aí é a ressurreição daqueles cativos. Preste bem atenção aqui, olha só. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele. Então, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Você está entendendo? Parece que é tudo no momento lá, né, no Calvário, né? Parece que está lá, acontece aquilo, acontece... Não. Teve que ter um tempo, porque Jesus teve que descer, teve que pregar para as almas encarceradas. Depois que ele ressuscita, aí esses também vêm. Agora, escute aqui, ó. Olha aqui. Entraram na cidade santa e apareceram o quê? A muitos. Peraí. Você está vendo? Algum irmão que morreu? Você está vendo? Você está vendo? Ainda não. Por quê? Tem uma coisa que tem que acontecer antes em nossa vida. E está nas escrituras, irmão. Tem que acontecer uma coisa antes para eu poder ver. Tem a ver com adoção, tem a ver com redenção dos nossos corpos. E olha aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Que está em Coríntios. É isso? Coríntios 5. Coríntios 15. Vamos lá. Coríntios 15. No 51. Olha aqui Paulo de novo, explicando isso para nós, irmão. Olha só. Quer dizer que Jesus foi lá, e depois, quando Jesus ressuscitou, ressurgiu o quê? Saíram dos sepulcros os eleitos, daquela geração, daquele tempo, os judeus. Abraão, Sara, Daniel, Jeremias, esses homens, Davi, Salomão, todos esses vieram. Agora, quando eles entraram na cidade santa, muitos viram. Agora, quem são esses muitos? Agora a gente tem que entender, quem são esses muitos? Olha aqui. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos. Isso, irmão. Está vendo aqui a transformação? Nós precisamos ser transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, que é uma mensagem. Porque a trombeta soará, os mortos, olha só, a trombeta soará, a voz de arcanjo soará, e os mortos ressuscitarão incorruptivelmente. E nós seremos transformados. Você não vai ver morte se não for transformado, já vou dizer para você. E aqueles que estavam lá, que foram muitos que viram, eles estavam numa linha, que eu quero que você aprenda, irmão. Eles estavam ligados com Cristo. A igreja que estava ali reunida com 120, eles estavam ligados com Cristo. Eles reconheceram. Olha como é bom, né? Para pensar se acontecesse o arrebatamento agora, se fosse agora, eu sei que vai ser amanhã, mas amanhã pode ser aqui, como pode ser lá no outro lugar. Noite, né? Mas a ressurreição chega. Você começa a transformar, Deus começa a transformar o teu corpo. E você começa a ver a igreja invisível que morreu em Cristo, que faz parte dessa noiva para ir para o arrebatamento. Já pensou? O que vai acontecer com você? Eu acho que vai. As pernas começam a ficar assim, as coisas vão ficar, e você começa a gerar uma coisa. E a escritura é clara. Por isso que eu falei para você, vai ter que ter um terremoto. Porque da mesma forma que houve um terremoto para tirar aqueles, na nossa era vai ter um terremoto. Por isso que o irmão Branda fala sobre um terremoto, fala sobre o Alasca. Olha, irmão,
Então, quando você se encaixa com isso, então você precisa da adoção para ter mudança do corpo, para contemplar aqueles que vão ressuscitar primeiro, porque você agora tem um corpo mudado. Quando esse corpo se ajuntar, esse grupo que morreu e esse grupo que se transformou, vamos subir aos ares para encontrarmos com Jesus. Não vamos direto à bolda do Cordeiro, mas vamos se encontrar aqui no meio, como fosse aqui, o púlpito é o meio. Vamos se encontrar com Jesus aqui. Daqui, vamos à bolda do Cordeiro. Essa é a unificação que vai ter. Precisava alguma coisa, né? Precisava uma mudança em nossas vidas. Porque esse corpo não sobe. Então tinha que ter uma mudança, uma transformação de corpo, irmão. Como maravilhoso isso é. Agora escute bem que eu quero colocar outros pontos importantes. Eu quero ler uma escritura, eu tenho que começar a ler agora, senão eu não consigo terminá-la. Que são mensagens do irmão Branas, em relação à igreja da era de Sardes. Mas vamos ver se a gente lê isso aqui com bastante calma, para a gente poder pegar o que o irmão Branas quer dizer e o que ele quer definir isso para nós hoje. Olhe bem. Julgue agora a pergunta. Por que estão estes juntos no julgamento? Fizeram uma pergunta para ele, por que esses estão juntos? Daí o irmão Brano vai dizer, não há outro lugar onde eles possam ressuscitar, porque há somente duas ressurreições. E desde que eles não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição, você entende, né? Paulo fala que existe duas ressurreições, a primeira e a outra, a segunda. E ele fala assim, ó, que possamos estar na primeira, né? Ele vai continuar dizendo aqui, irmão Brano. Não puderam estar qualificados para a primeira ressurreição, eles devem ser levados para a segunda ressurreição, para o julgamento. Você começou a entender isso aqui? Agora vamos colocar isso mais claro. Aqui tem uma ressurreição, a primeira, e aqui tem uma segunda ressurreição. O que acontece aqui? Na primeira, quem participa disso é a noiva. Por isso que Paulo participa da primeira ressurreição para não morrer na segunda morte. Vamos entender o que o irmão Brano vai continuar dizendo aqui. Olha aqui. Aqueles que se qualificam para a primeira ressurreição, a noiva, não estão no julgamento. Você percebeu? Então, se não estão no julgamento, aqui deve ter o quê? Um julgamento. Aqui não tem julgamento. Você começa a entender? Olha só o que ele vai dizer agora. Em João 5:24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isso é, o crente que já é recipiente da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora. Você entendeu o que ele quer dizer? Ele usou uma escritura para dizer, esse é o crente. Esse é a pessoa que tem o Espírito Santo. Esse é que está cheio do Espírito Santo. Ele usou essa escritura para dizer isso. Olha, ele vai dizer assim, ó, isso é o crente que já é o recipiente da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora. Não entrará em condenação, não entrará em julgamento. É o que realmente é dito, mas passou permanentemente da morte para a vida. Você entendeu? Esse aqui na primeira ressurreição já passou da morte para a vida. Daí vai entrar a segunda ressurreição. Olha aqui que ele vai abrir agora.
Note, porém, cuidadosamente, Jesus deve ter ainda outro grupo em mente, que é uma certa previamente recebida como membros da noiva. Ele vai dizer assim, ó, João 5, 28 e 29. Um pouquinho depois, irmãos, ó, primeiro ele falou de 5, 24, agora 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem bem, olha só o que o irmão Brano vai usar, o que fizerem bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal, para a ressurreição da condenação. Ora, todos sabemos que João 5, 28 e 29 não é o arrebatamento, porque somente os mortos em Cristo levantarão das sepulturas aqueles tempo e irão em companhia da noiva viva. Então ele está dizendo assim, irmão, se lembra que eu falei aqui em cima? Tem aqueles que morreram em Cristo, esses vão ressuscitar e vão na companhia da noiva. Agora, esse aqui é a noiva. A noiva, ela não pode ser o quê? Julgada. Ela não vai para a condenação. Agora tem esse grupo que vai ressuscitar. Agora, quando esse grupo ressuscita, irmão, que é o segundo grupo, ressuscita todos. Todos. Você entende? Bons e maus. É como se fosse assim, vai ser o quê? O trono branco. Então, ressuscitou todos. Importa se for bom ou mal, vai estar ali. Porque vai ter um julgamento. Olha aqui. Olha bem o que o irmão Brana vai dizer. Porque somente os mortos em Cristo levantarão das sepulturas. Aqueles tempo irão em companhia da noiva, viva que ainda está na terra. Tessalonicenses 4,16, né? Você sabe. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. É a mensagem. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, ele de novo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados. Seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e seremos arrebatados. Juntamente com eles, nas nuvens. E encontraremos o Senhor nos ares. Não aqui, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém, diz em João 5 e 28, novamente ele dizendo isso, em que todos vão sair da sepultura. Aí ele já está mudando. Já aí ele está falando de um julgamento. Todos sairão da sepultura. Esta é a mesma ressurreição de que se fala em Apocalipse 20, 11 e 15, onde os mortos são levados perante ao Senhor e julgados segundo suas obras. E todos cujo nome não estiver no livro da vida são lançados no lago do fogo. Sempre falei isso para você, né? Então vou reforçar isso. Livro da vida. No livro da vida existe uma seção que é o livro do Cordeiro. Você entendeu? Aqui, ó. Aqui é muito simples de explicar. Aqui está o livro da vida. Dentro desse livro, eu abro aqui e procuro 1 Coríntios. Ali como fosse os livros do Cordeiro. Daí o irmão Brana vai explicar na mensagem que esse livro do Cordeiro, o nome das pessoas estão escritos e não pode ser riscado. De maneira nenhuma. Eles são a noiva. Por isso, quem vai tomar a mão, quem vai tomar o livro
é Cristo. Quando ele se levantar, ele toma aquele livro. Então ele tem esse livro, sabendo o nome de todos os que estão no livro do Cordeiro, que é o livro da noiva. Agora, o livro da vida é diferente, irmão. O livro da vida, você pode estar participando do livro da vida e pela uma ação de vida, pela uma maneira como você age, você é riscado. Já pensou isso? Daí eu vou perguntar assim para o irmão Brana: como é que é isso, irmão Brana? Por que eu sou riscado? Escute bem aqui. Olha o que ele vai dizer. Agora, enfrentemos a pergunta quanto ao porquê deles receberam a vida eterna no julgamento, desde que as epístolas parecem conclusiva, salientar que a pessoa tem de possuir o Espírito de Cristo ou então perecerá. Olha, escuta o que ele está dizendo. Ele está falando do Espírito Santo, né? Embora pareça assim, olha o irmão Bruno dizendo, não devemos deixar de dar crédito à palavra de Jesus, que mais explicitamente anuncia que há alguns encontrados no livro, livro da vida, que receberão a vida eterna antes da ressurreição ou depois dela. Paulo não se esquiva desta verdade, porque ele muito claramente disse a Filipenses, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é muito específica. Todos nós sabemos que todos estaremos numa ressurreição que queremos ou não. Aqui ele está dizendo assim, todos nós vamos ter que estar numa ressurreição. Ou estamos na primeira ressurreição, ou estaremos na segunda ressurreição, independente do que você queira, o que você não queira, ou você está na primeira, ou você está na segunda. Todos seremos ressuscitados. Assim, Paulo dificilmente podia dizer, se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, a verdadeira da matéria ele não está dizendo isso. A leitura literal se de alguma maneira eu posso chegar fora da ressurreição dos mortos. Isso, não chegar à segunda ressurreição, ou à ressurreição geral. Você viu que o irmão Brana criou? Ele falou assim, segunda ressurreição, que ele está considerando que é a segunda ressurreição geral. Todos vão vir, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito, bem-aventurado é o santo a quem tem parte da primeira. Bem-aventurado. Feliz você vai ser de estar onde? Na primeira. Sobre este não tem poder a segunda morte. Você percebeu? Sobre os primeiros daqui, a primeira ressurreição, que é na parte da noiva, não tem poder a segunda morte. Você sabe o que é a segunda morte, né? A morte da alma, né? Você está entendendo, né? Mas serão sacerdotes de Deus, segundo de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Esta é o fim dos 1000 anos, quando todo o resto dos mortos viverá de novo. Haverá naquele dia aqueles que irão para a vida eterna e aqueles que serão lançados na segunda morte. Escute agora, irmão. Se você não entendeu esse pedacinho aqui, escute o que ele vai dizer agora. Escute, preste atenção, dê atenção aqui, só um minutinho. Ora, não precisamos fazer conjectura quanto àqueles que na segunda ressurreição receberão a vida. O irmão Branco está falando sobre esse que vão receber vida. Ele está falando sobre essa questão. Olha só o que ele vai dizer. Aqueles que são ressuscitados e nós dito que será dado a eles na base de que tenha sido bons aos irmãos. Você está na igreja. Todos nós estamos na igreja. Se você não for bons aos
irmãos, o que vai acontecer? Você está pegando aqui? Você não ser bom aos irmãos. E eu vou perder a minha salvação. Porque você já não está aqui. Você está aqui. E ainda não foi bom. É o que isso que o irmão Brando está explicando. Olha aqui, ó. Vou repetir isso aqui, ó. E nos dito que será dado a ele na base de que tenha sido bons aos irmãos. Aqueles que são ressuscitados e lançados no lago do fogo serão tratados desta maneira por causa do seu mau trato aos irmãos. Você percebeu que o irmão Brana não está falando de lá fora? Ele não está falando o que você faz lá fora, se você foi mal lá fora. Ele está direcionando para dentro da igreja. Se você é bom. Por que, irmão? Por que é isso? Porque a natureza de um filho de Deus tem que ser boa. Tem muita gente que foi bom aos filhos de Deus, sabia? Escute. É interessante isso, porque esse é um ponto que o irmão Branda começa a mostrar como é que vai acontecer isso. Por isso que eu estou querendo que você preste bem atenção. Eu quero que você esteja na primeira ressurreição, que você ame a palavra, que você seja adotado, que você seja transformado, que você passe por isso. Não se engane com isso, irmão. Cada um tem que lutar, porque é uma obra. Você tem se esforçado, você ama essa palavra, você tem se dedicado, você tem se entregado, ou você está vivendo no mundo ainda, com as tonterias do mundo? Cada um. Sou obrigado a falar isso, irmão. Sabe por quê? Sou um pastor. Se eu não falar, quem que vai falar? Por que o irmão Brana fala de algumas coisas que ele diz assim, os homens não falam, eu tenho que falar. Olha aqui. Ele vai dizer assim, para maior esclarecimento, note especificamente as palavras de Mateus 25, 31 e 46. Não está dito que um pastor está literalmente separando as ovelhas dos bodes, mas é como olha só de novo o irmão Bruno explicando isso, como um pastor. Não é que é o pastor não, que é Jesus Cristo está separando. Ele está dizendo, é como um pastor separando as ovelhas do bode. Não há ovelha nesta área específica do tempo, do julgamento do trono branco. Aqui não há ovelha. Só está separando os bons dos maus. Aqui não tem ovelha, não tem filho de Deus que ouve a palavra de Deus e serve e segue a palavra de Deus. Não tem. Olha aqui, vê se não é isso. Não há ovelhas nesta área específica do tempo. O julgamento do trono branco. As ovelhas estão no seu aprisco. Aonde que ela está? Elas estão aqui. Por isso que as pessoas confundem muito isso. Ela está no seu aprisco. Elas ouviram a sua voz, a palavra. Elas o seguiram. Elas já têm vida eterna. Não podem entrar em julgamento, mas eles não têm a vida eterna. Eles apontam para aquela... Não tem a vida eterna. Eles estão no julgamento. A ele é permitido... Olha só o que o irmão Brando vai dizer. A ele é permitido entrar na vida eterna. A única coisa desses bons é que eles vão ser permitidos entrar na vida eterna. A única coisa. Eles não têm herança. Já vou dizer para você, eles não são teu irmão. Porque se eles são teu irmão, eles são co-herdeiros com vocês e teriam que ter herança. Não é o que falo, irmão. Olha aqui. É bom para a gente ler isso. Mas em qualquer base, eles entram na vida eterna, né? Porque, certamente, não sobre o fato de que já tem a sua vida como a noiva. Mas eles recebem porque foram bondosos aos seus irmãos. Aqui, porque o irmão Brana usa essa palavra, depois ele tem que tirar isso. Você entende? São bondosos aos seus irmãos, mas eles não são seus irmãos, entendeu? Fica difícil isso, né? Mas olha, escuta, ele vai dizer isso.
Eles não são seus irmãos. Isso faria deles co-herdeiro com Jesus. Eles não são herdeiros de qualquer coisa senão a vida. Eles não são herdeiros de nada. Apenas têm a vida. Porque eles foram bons. Agora escute bem. Eles não compartilham o trono. Se eles são seu irmão, eles têm que quê? Compartilhar o trono. Eles não compartilham o trono, etc. Como ele, sem nomes, seus nomes devem estar no livro da vida. E não removido. Não foi removido, né? Agora, por causa do seu amor, olha só, olha aqui, olha o irmão Brando de novo voltando. Por causa do seu amor ao povo de Deus, eles são reconhecidos e salvos. Sem dúvida, estes serviram e ajudaram filhos de Deus. Não é filho de pessoa lá fora, não, irmão. Você faz confusão. Se não é bondade, vai salvar. Não é isso, não. Olha só o que ele está falando. Filhos de Deus. Eles sabem que aquelas pessoas são filhos de Deus. Olha só o exemplo que o irmão Moraes vai dar. Talvez como Nicodemos. Nicodemos sabia que era Jesus. Sabia que realmente aquele homem que estava ali não podia ser se não viesse de Deus. Ele ajudou a causa. Gamaliel, sabedoria, falou para Paulo, não rapaz, não persegue, porque senão você vai estar perseguindo a Deus, se não for de Deus vai se acabar. Você lembra? Gamaliel, outro homem que eles permaneceram ao lado dos filhos em tempos de tribulação, tempos difíceis. Você agora começou a entender, não tem nada a ver com que não é filho de Deus. Para dizer, tem um filho de Deus passando um processo difícil da vida. A pessoa sabe que ele é um filho de Deus e ajuda aquele. Então, isso é importante nós saber, porque isso vai dividir as águas. A nós que sentamos aqui, conhecemos a palavra, devemos lutar com o quê? Primeiro, a ressurreição, irmão. Porque esse é um momento, se eu fosse dizer para você, é um momento de uma maneira assim, mais fácil. Agora, tribulação, você acha que você passa? Pensa nisso, irmão. Você já analisou isso? Porque tinha um período atrás, irmão, tinha muitos irmãos que diziam assim, na hora que passar, vinha aperto, daí eu vou me entregar a Cristo. Você não pode comprar e nem vender, porque se você aceitar a marca da besta, você já perdeu a tua salvação. Você vai ver o teu filho, a tua filha passar fome. O que você faz? Você sabe o que é passar fome? Ninguém aqui sabe o que é passar fome, acho. Fome, não vontade de comer. Fome, que o corpo clama. Fome, é o mesmo exemplo que Jesus vai estar botando ali, ó. 40 dias, né? Ali ele já estava passando fome, o seu corpo estava sendo consumido. A gente tem muito mal maneira de dizer assim, não, eu estou passando fome. Isso é natural nós falar isso. É como dizer assim, eu tive sorte, né? É natural a gente falar essas palavras porque está no nosso vocabulário humano aqui, nosso. Mas cristão não tem sorte. Você já viu cristão ter sorte? Cristão escolhido, irmão. Cristão eleito. Jesus passou por aquele processo porque era a vontade de Deus. Mas eu tenho sorte. Você tem que voltar às Escrituras. Não existe sorte. Existe um plano de Deus para te amadurecer. Aí que está. Então, é a mesma coisa quando a gente fala sobre essas questões. Não, estou com fome. Não é que eu estou com fome, eu estou com vontade, né, de comer, né? É normal isso. Só que o que eu estou querendo colocar para você, que na grande tribulação vai ser fome. Você não pode fazer essa aliança com o sistema que vai estar. Porque se você querer aceitar isso, você já foi selado.
E daí, não tem mais o que fazer. Por isso que eu estou dizendo, como é que você faz isso? Para a gente ler aqui, ó. As 10 virgens. Agora, não faça confusão com o rapto da igreja e o trono branco de julgamento. O irmão Branda falou assim, ó, não faça confusão com o rapto da igreja com o trono branco. Porque o rapto da igreja não há nenhum julgamento. No rapto da igreja não existe julgamento. Que coisa boa, né? Já pensou? Olha só a diferença. Não existe. Não existe julgamento nenhum. Você vai ser raptado. E a palavra está correta. Rapto. A gente fala arrebatamento naquela outra parte, mas quando a igreja for raptada, é uma coisa assim brusca. É um momento, é uma hora. Não vai ser assim, estou vendo, o outro lá, estou vendo, está acontecendo. Não, é um rapto. Você sabe como é que é feito um rapto, né? Na vida real, aí eles vão lá, já pega, já bota. Não é que vai ser uma coisa brusca para nós, mas é uma coisa... Olha aqui. Ele vai dizer assim, ó. Porque no rapto da igreja não há nenhum julgamento. Nem, você realmente já o enfrenta aqui. Isso é correto. Pois aqueles que estão em Cristo estão livres do julgamento. Disse Jesus, aqueles que ouvem as minhas palavras, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não passará pelo julgamento, mas tem passado da morte para a vida. Escritura pura, né? Agora preste atenção aqui, o irmão Bruno falar. Como fazemos isso? Entramos em Cristo e somos batizados num corpo. Opa, temos que estar num corpo místico do Senhor. 1 Coríntios 12, um corpo. Somos batizados no corpo de Jesus Cristo. E Deus já julgou este corpo. Ele não poderia nos colocar em julgamento novamente, porque Ele já julgou este corpo, que é o corpo de Cristo. E, através da permissão e graça de Cristo, Ele nos traz para si mesmo. 1 Coríntios 12. Por um Espírito somos batizados nesse único corpo e estamos livres de todo julgamento, porque Ele já sofreu o julgamento. Deixa eu parar aqui só para dizer uma coisa para você. Você escutou até aqui? Você faz alguma coisa? Não. Tudo por fé. Você percebeu? Você está aceitando a palavra de Deus que Ele está explicando, que Jesus pagou o preço lá no Calvário, derramou por sua vida, comprou a sua vida pelo um alto preço. Espera aí, irmão, espera aí, agora vamos parar aqui. Ele comprou a sua vida? Comprou mesmo, você tem certeza? Então você não é mais dono da sua vida. Ou uma ou outra. Se alguém me compra como escravo, eu sou o quê? Eu sou dono da minha vida, eu saio, vou embora? Não, eu estou trancado. Aquele homem que me comprou. Agora, a palavra diz que ele comprou pelo um alto preço, foi um sangue derramado por sua vida. E você continua sendo uma pessoa que quer fazer do jeito teu, viver da tua maneira, agir da maneira que você pensa, do jeito que você gosta. Você está confuso. Por isso, quando a gente fala assim, ó, tenha a mente de Cristo. Eu acho que há uma confusão na nossa mente, né? A mente de Cristo, o que é a mente de Cristo, Florante? O que é a mente de Cristo? Fazer a vontade de meu Pai. O que é a mente de Cristo? Obediência total. A minha vontade, a minha comida é servir ao Senhor. Como é que estamos aí? Como é que estamos? Vivemos nesse mundo pensando que esse mundo não vai se acabar. Pense nisso, irmão. Conquistamos, fizemos isso, lutamos, guardamos, fizemos aquilo, achando que não vai acabar. Não é assim, irmão. Eu não estou dizendo que você não possa trabalhar, eu não estou dizendo que você não possa ir a algum lugar com a sua família, ter um bom tempo com algum irmão, com uma irmã, ou em algum lugar. Eu estou dizendo que você tem que colocar isso aonde é os lugares. Sabia? Colocar certo as coisas. Porque senão, se eu fosse questionar isso como pastor e fosse dar uma dura
apertar de uma maneira que eu ia poder apertar, que você ia ficar sufocado, e você ia sair, meu Deus do céu, e agora o que vai acontecer com a minha vida? Mas não é isso que eu quero fazer. Eu quero que você aprenda a nascer de novo, só isso. Eu posso apertar, irmão. Posso apertar através da palavra, apertar, e você vai ficar estrangulado. Você vai ficar tão estrangulado que você não vai saber nem saber o que vai fazer, e você vai dizer, eu não tenho mais a vida eterna, irmão, eu estou perdido. Eu posso usar a palavra e ir apertando, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda que você precisa nascer de novo para se tornar uma nova criatura e para estar aqui, ó. Você faz parte disso. Eu falei assim, já vou falar aqui, por que não foram para o arrebatamento? Por que os irmãos antigos não foram para o arrebatamento? Por que não teve o arrebatamento? Se os homens antigos, nossos irmãos antigos, parece que eram mais lutadores, mais batalhadores, mais fortes, se esforçavam mais, oravam mais, buscavam mais, liam mais, estavam mais dedicados, se esforçavam, vinham a pé, faziam isso. Por que não foram? Está vendo? Será que é por força? Ou é pelo meu espírito? Pastor que mete medo na igreja, irmão, nunca teve o Espírito de Deus. Agora ele tem que falar o que é verdade. É isso que eu quero que você entenda. Ele tem que falar a verdade. Ele não pode se excluir daquela verdade. Mas, será que não é mais fácil controlar uma igreja botando medo? É mais fácil. É muito mais fácil. Porque daí o que acontece? O pastor chegou. Eu me lembro disso, irmão. Acho que os irmãos antigos se lembram. O pastor chegou. Arruma a casa, acerta a coisa, bota veste aquela saia lá. Não sei o quê. Chegou. Não era assim, irmão? Fala a verdade. Era assim, não é? Tá vendo? É isso que eu estou falando para você. Não é para ser assim. É nascer. É viver. É sentir Cristo em sua alma. Então muda tudo. Você não vai fazer essa correria. Você não vai agir dessa maneira. Claro que é bom quando a gente recebe uma pessoa, né, em nossa casa. A gente gosta de deixar tudo certinho, tudo agradável, para ela se sentir bem, não é isso? É isso, é verdade. Todo mundo sabe disso. Quando eu vou querer, né, trazer alguém lá, poxa, eu vou deixar organizado. Ele gosta daquilo. Vou fazer aquilo. É isso, faz parte disso. Nós fazemos parte dessa condição de filhos e filhas de Deus. Mas o que eu estou explicando a você, nós não podemos fabricar. Irmão, eu conheço irmãs, eu não vou dizer o nome, mas conheço irmãos que e quando os pastores vinham, aquela coisa, mudava tudo, né? Parece que dava uma revisão na casa. Não é para ser assim, né? Era para ser normal, né? Indiferente a hora que chegasse, batesse na porta. Você entende? Por quê? Isso não nos ajuda. Necessário é nascer de novo e ter o Espírito movendo em nós. Você nunca vai ter problema com nada. Você vai estar tranquilo com a bênção desse poder da palavra. Você conseguiu compreender o que eu estou conduzindo aqui em relação a questão aqui da ressurreição? Ele tem um povo. O que acha você se unirmos? O que acha a gente fazer um acordo entre nós? E sermos melhores? Não é bom? Quando a gente sair daqui, não, vamos ser melhor. Vou ter melhor um trato. Vou me esforçar. Porque faço parte de uma comunidade cristã. Você entende? Uma comunidade cristã, claro. Porque o que tu reflete lá, tu reflete aqui também. Eles levam informação nossa. Aquela igreja é tal assim. Se a gente tem essa estrutura, nós somos abençoados.